Depois vem o capítulo, estamos falando do livro Autoeducação e Século XXI. Agora vem o capítulo chamado Autoeducação. E aí, esse capítulo, que eu já trabalhei um pouco essa ideia logo na apresentação dessa série sobre o livro, dizendo que uma ideia básica desse livro é que toda educação ela é autoeducação. Ela só acontece se for um processo reflexivo. Quer dizer, você tem o ativo, eu educo você, o passivo, você é educado pelo professor. E o reflexivo, a pessoa se educa. As três coisas têm que acontecer na verdade. Você só aprende ensinando e você só ensina aprendendo. Ao mesmo tempo, você só aprende ensinando e aprendendo e você só ensina aprendendo e ensinando. Então, sobre a forma como eu encontrei, enquanto professor, enquanto aluno também, a educação ao longo do tempo, em várias escolas e faculdades no Brasil, eu desenvolvi um esqueminha de 4 mitos que no Brasil, e eu falo no Brasil porque é a realidade que eu conheço, nada impede que isso aconteça em outros países também, mas a gente vê na nossa realidade que esses 4 mitos obstaculizam muito o entendimento da educação assim viva, entendeu? Ativa, dinâmica, dialógica, entendeu? Polifônica, né? Então, proativa. Então, é um mito do saco de batatas, que é muito comum encontrar, pelo menos eu falo da experiência que eu tenho. É muito comum encontrar o aluno, ou o aluno que resiste, e a forma de resistência podem ser várias, tanto pode ser a bagunça, como não prestar atenção, fazer outra coisa durante a aula, quanto pode ser até simplesmente ficar quietinho, entendeu? Mas não está interessado e tal. E tem o aluno que tenta participar, mas tenta numa entrega total, assim. Ele é como se jogasse na cadeira e fala, me ensina. Isso é impossível. É aquilo que eu já estava falando antes. Ninguém ensina nada para ninguém. Ou a pessoa aprende ou ela não aprende. Em ela aprendendo, a gente ajuda. A gente pode contribuir para esse aprendizado dela. Então, o maior professor do mundo não consegue ensinar alguém que não quer aprender. E alguém que quer aprender, aprende até com o pior professor do mundo, entendeu? Então, o que não significa que o professor não seja importante, mas significa que é fundamental esse movimento da pessoa de querer aprender, né? E isso é muito importante e não é muito tratado no Brasil. Existe o Brasil, no Brasil, ou se tratam as questões de uma forma passadista, autoritária, ou se trata de ou elas são tratadas com uma forma de vitimização. O aluno é reprimido, e aí se o aluno não for reprimido, se ele puder trazer o que ele quiser e fazer o que ele quiser e tal, tá bom. Não tá bom, não é só isso, é preciso muito mais. Isso é um primeiro passo, de repressão, um primeiro passo. Mas o passo que vem seguinte ele, tá bom, não somos mais criança, vamos lá, vamos aprender, entendeu? Não somos mais reprimidos e tal. O que nós vamos fazer com isso? Por isso é que eu acho tão importante o aluno escolher o que ele quer estudar e optar por estudar e ter liberdade para estudar ou não, entendeu? E o Brasil, ele pensa tudo fechado, os programas totalmente fechados e a própria competência do aluno, o desempenho dele, a atividade dele fechada em notas, presenças, uma série de coisas puramente burocráticas que não significam nada. Alguém que não aprendeu nada daquilo pode ter uma nota ótima. E alguém que vai fazer mundos e fundos com aquilo pode não estar nem ligando para a nota, ou pode até ter uma nota ruim, porque as formas de avaliar são muito incompetentes para avaliar, entendeu? A avaliação é importante, eu não sou contra a avaliação. Todo mundo avalia tudo o tempo todo. Então você vai comer uma coisa, você olha, você cheira, você vê o prazo de validade, você tem uma amizade, você está sempre vendo como a pessoa está falando com você, você vai sair, você olha o tempo, você está sempre tomando, entendeu? Sinais da situação para se posicionar diante da situação. Logo, primeiro que o professor não avalia o aluno, tá? Ele avalia o processo de ensino-aprendizagem que está acontecendo ali, entre ele e aquele aluno. E segundo, que essa avaliação ela não é pontual, ela não é
sendo qualitativa ou quantitativa, ela não pode se restringir a nem que seja 10 trabalhos, entendeu? Porque não são apenas os 10 trabalhos. Muito menos prova, que é um momento muito artificial, muito estranho, entendeu? Em que alguém é promovido a desonesto, de cara, como fala o José Pacheco, entendeu? E aí fica alguém espionando para ver se ele está colando e tal. Isso é uma bobagem, porque se ele decorar, é uma cola mais bem feita, entendeu? A melhor cola é a decoreba. E não é nada, decoreba não é nada, ele não aprendeu nada. Né? Imagina duas pessoas que tenham, uma não gosta de futebol e outra gosta muito de futebol. A que não gosta não sabe a escalação da seleção brasileira atual. A que gosta, muito provavelmente, sabe de todas as seleções, de todos os campeonatos. Ela ficou decorando? Não. É o interesse e o contato com aquilo. Ela se interessa, abre o ouvido, abre os olhos, entendeu? Capta a informação e guarda porque ela acha importante. Então, antes de tudo, a primeira coisa é o aluno, é o amor, entendeu? A educação, ela tem que se pautar pelo amor. O que o aluno ama? Se o aluno não ama leitura, claro, todo mundo tem que ler. Não dá para fazer nada no mundo se você não souber ler em vários níveis. A gente vai falar isso na conversa que vem, da próxima, depois dessa. Mas ele precisa encontrar o caminho dele para a leitura. Ele não vai amar um caminho que ele não conheça, ou que ele não goste, ou que não seja do jeito dele, mas é possível encontrar caminhos que passem por outras linguagens e outros códigos, a questão do letramento, né? Todos os códigos linguísticos que são usados, verbais e não verbais, orais, visuais, são códigos que podem ser lidos, que são lidos. Né? Uma vez eu tive um aluno que escreveu uma prova toda, era um aluno meu de filosofia, ele era do primeiro ano do ensino médio, e ele era um aluno que resistia muito, não prestava atenção e tal. E ele fez a prova inteira numa grafia de grafite, uma letra de grafite. Eu não consegui ler, entendeu? Então ele estava passando uma mensagem, dizia que ele era analfabeto em filosofia e eu era analfabeto em grafite, entendeu? E estava certo. E só que o interessante é a ponte, entendeu? Aí volta a palavra ponte, né? O grafite chegar a mim, não como uma negação, mas chegar como mais uma possibilidade de leitura. E a filosofia chegar a eles. A filosofia está nas músicas, está nos filmes, está em toda parte, entendeu? E ela não é algo, nada é algo além do humano, para pessoas especiais e tal. Tudo é especial, porque tudo exige uma atenção, um cuidado. Você não vai entender futebol se você não prestar atenção. Você não olha, não, entendi tudo, não vai entender. Então, tudo vai exigir de você. O mesmo atenção que ele presta, o cuidado que ele presta, o tempo que ele gasta para entender os mecanismos de futebol e o que está acontecendo, ele vai começar a entender filosofia se ele dedicar a filosofia. Agora, o importante é ele saber o porquê, é ele querer, entendeu? E conquistar esse querer pelo lado da escola. E pelo lado das pessoas em geral, reivindicar que queira, entendeu? Quer dizer, reivindicar o seu querer, entendeu? O que você quer? Por exemplo, eu quero estudar a língua russa. Então, eu posso ter dinheiro, entrar num curso, eu posso não estar podendo entrar no curso agora, mas posso contactar a internet, tem uns negócios no YouTube muito legais que ensinam russo, ou eu posso comprar livro que ensina russo. Então eu posso combinar tudo isso, ter aula com alguém, olhar na internet e ler o livro de russo e tal. Por que eu quis aprender russo? Entendeu? Aí eu posso até fazer uma especulação, entendeu? Mas, na verdade, isso até vai para o lado do inconsciente, entende? Muitas vezes são motivações inconscientes ou afetivas. Por exemplo, o eu é o IA, uma letra sim, isso é muito interessante, entendeu? As letras que são todas diferentes. Então, o primeiro mito que dificulta a educação no Brasil é o mito do saco de batata. Por exemplo, um homem vai dançar com uma mulher, o homem conduz. Se a mulher se largar, a dança não acontece, só acontece se ela ficar ativa também. Na verdade, não existe aí ninguém que é objeto da dança ou da educação. Todo mundo tem que ser sujeito. Então, por hoje tá bom, mas eu vou ler um poema também, que depois desse capítulo Autoeducação, que tem os 4 mitos, eu falei o primeiro hoje, tem a resposta a Drummond. Tem um poema, o Drummond eu adoro ele, não estou criticando,
Drummond é um poeta maravilhoso, é um grande pensador, é um grande escritor e é um Mahatma, é uma alma grande. É maravilhoso, Drummond. E esse poema que ele fala, que o professor fala baixinho para não acordar o aluno que está dormindo, é um poema muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está numa época tão sonoterápica, que todo mundo dorme o tempo todo de olho aberto, olhando para a aula, olhando para a tela, ou olhando para qualquer coisa, todo mundo só dorme, então eu fiz uma resposta ao Drummond, com todo respeito, com todo carinho ao mestre. Diz Drummond: o professor baixa a voz, com medo de acordá-lo. Meu querido poeta monstro, que mostrou a alma do Brasil para o Brasil, você não se chamava Raimundo, mas o mundo todo chama e clama por você, mesmo sem o saber. No entanto, você que soube tanto cantar no seu canto o meu caminho, o meu amor e o meu espanto, e toda a dor de sermos só nós, sem sermos sós, você não é professor nem nunca foi. Se fosse, saberia que professor é um cara acordador, que só pensa em acordar todo mundo o tempo todo. Ele é um despertador de puro ouro existencial e puro amor.